Bem, irmãos, então nós vamos dar início à nossa primeira aula de apologética. Alguém tem noção do que vem a ser apologética? Já ouviram falar sobre apologética? Defesa, né? No nosso caso vai ser a defesa da nossa fé, a defesa daquilo que a gente acredita, né? Dos nossos fundamentos de fé. Mas você pode aplicar apologética em qualquer área, né? Qualquer área. Você vai defender uma tese, por exemplo, na faculdade, no doutorado, né? Você vai defender uma tese, você vai fazer uma apologética daquilo que você acredita, né? Apologética seria uma defesa de um pensamento, de uma verdade que você acredita, né? Mas no nosso caso aqui, nós vamos fazer uma defesa da nossa fé. Então, nós vamos ver vários aspectos dessa defesa da nossa fé. Essa matéria ela abrange heresiologia, ela abrange bibliologia, história da igreja, ela abrange tudo, porque nós vamos fazer a defesa da nossa fé baseado, nós temos que ter argumentos, né? Nós temos que ter subsídios para a gente poder defender a nossa fé. Então nós vamos precisar da Bíblia, nós vamos precisar da história, nós vamos precisar da teologia, da bibliologia em si, da teologia sistemática. Porque o que é interessante, porque o que é apologia para nós, para uma seita, por exemplo, o que a gente defende como verdade, para eles é o contrário, né? Para eles, o que nós defendemos é seita. Só que nós temos base bíblica. Eles vão dizer também que tem. Só que eles têm que provar se os fundamentos que eles estão defendendo são verdade, né? Igual nós vamos falar aqui depois sobre o testemunho de Jeová, sobre o adventismo. É bom porque nós vamos aprender o que eles defendem e como é que a gente vai combatê-los, né? Porque a gente ouve falar assim, testemunho de Jeová, bateu na porta lá de domingo de manhã, eles gostam de para dar uma palavra. Então, às vezes, tem uns crentes que botam eles para correr. Não seria bom, não. Vamos conversar? Vamos começar com uma oração. Já vou embora, porque eles não oram, né? Mas chamar ele para dentro, se for o caso, né? E dar uma aula de Bíblia para ele, né? Ninguém quase faz isso. Pai do Senhor, bem. Então, o emprego da apologética, né? A primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor. Então, o Pedro está dizendo aqui que nós devemos estar preparados para responder àqueles que nos perguntam qual que é a razão da nossa esperança. Por que você é alegre assim? Qual é o motivo? Pai do Senhor. O que é que te leva a ser feliz ou a ir para a igreja? Igual nossos parentes que vê a gente indo na igreja no domingo, na terça, na quinta. Mas que tanta igreja que você vai, né? O que é que te leva a ir tanto para a igreja? Então deve ter alguma coisa ali que nos atrai estar aqui. Os irmãos, além disso, estão vindo também na quinta, né? Alguma coisa boa. Vamos mais. Espero que seja, né? Com certeza, senão já tinha ido embora. Então é um lugar que a gente está aprendendo a palavra de Deus, né? A gente se sente, como é que eu vou dizer, recompensado, né, com isso. Então, o Pedro aqui já está dizendo que nós temos que, com mansidão e temor, ter essa resposta para essas pessoas que nos questionam qual é a razão da nossa esperança. O apóstolo Paulo mesmo, a Timóteo, vai dizer que, falando com relação ao obreiro, né, que procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós temos que manejar a palavra da verdade, né? Assim como aqui nós temos que também ter a palavra no nosso coração para responder àqueles que nos questionam a razão da nossa esperança. Então, a palavra traduzida aqui por responder, exatamente aqui nesse texto, é apologia, isto é, defesa. Então, uma apologia é uma defesa. Então, essa palavra ela sugere uma ideia de defesa na conduta e no procedimento. Então,
nós temos o nosso culto aqui. Então existe uma maneira correta de fazer o culto. A gente chama de uma maneira ortodoxa, né? Orto é algo certo. Já viu colchão ortopédico? Já ouviu falar? Alguém aqui dorme no colchão ortopédico? É, tem ortopedia. O camarada quebrou a perna, tem que ir pro ortopedista, né? Que é para colocar direito, né? O osso quebrou, tem que botar no gesso, né? Então, orto que significa colocar no lugar certo. E no caso, ortodoxia, então, doxa é adoração. São duas palavras gregas. Ortodoxia. Então, é você fazer de forma correta a adoração a Deus. Então, o nosso culto ele tem que ser ortodoxo. Quando ele foge da ortodoxia, ele é heterodoxo. Né? Heterodoxo que é diferente. Né? Tanto é que tem o hétero e tem o homo, né? Tem hétero que é diferente, o homo é igual no grego. Então nós estamos aqui para aprender a fazer a coisa certa. Então, a apologia, segundo o pensador Wilbur Smith, né? Ele expressa da seguinte maneira: uma defesa verbal, uma palavra de defesa daquilo que alguém fez ou, na verdade, que alguém crê. Eu estou pegando esse texto aqui porque a apostila nossa está bem resumida, então eu estou aumentando aqui as informações. Depois eu vou passar para vocês no grupo, essa aqui também, aí fica essa e essa. Essa aqui fica mais completa, tá? Mas vocês vão ver que eu vou falar tudo que está aí, só que eu estou dando uma ampliada um pouquinho maior. Agora, será que a Bíblia fala sobre apologia? Então nós já vimos no primeiro versículo aqui que o apóstolo Pedro fala sim de apologia, mas nós temos outros textos na Bíblia, Atos 22:1, por exemplo, diz lá: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Então, Paulo aqui está fazendo a sua defesa da fé diante lá dos judeus, né? Irmãos e pais, ele está falando com os judeus. Paulo ele era muito esperto, né? Quando ele tinha que falar com judeu, ele falava igual judeu. Quando ele tinha que falar com grego, ele falava na língua dos gregos. Quando ele tinha que falar com gentil, que não era nada, ele falava na língua do gentil. Você vai ver que quando ele está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que ele está diante de filósofos, né? Ele fala assim: ó, meus amigos, ó, caros atenienses, vejo que vocês são muito religiosos, né? Os supersticiosos, porque lá em Atenas, segundo um historiador, ele andando pelas ruas de Atenas, que era a capital da Grécia na época, lá do Paulo, né? Ele dizia que tinha mais imagens do que pessoas. Nossa, era muita idolatria, né? É a Índia, né? É a Índia nos dias atuais. Mas é pior, porque aí não tem tanto no meio da rua assim, lá tinha, né? E o apóstolo Paulo vê aquele monte de altares, no capítulo 17, né? E aí, Pai do Senhor? Pai do Senhor, varão. Então, lá em Atos 17, ele vai ver aquele monte de altares, olha a esperteza dele, né? Ele vai fazer uma apologia lá. Ele vê aquele monte de altar e vê um altar vazio. E no altar está escrito o que embaixo? Ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido, né? Agnostos Theos, né? O Deus desconhecido. Ele sobe naquele altar, olha a esperteza dele, ele subiu no altar, tipo uma banquetinha dessa aqui, ó, só que não tinha nada em cima. Era o Deus desconhecido, não sabia como é que era a imagem, como é que era nada. Ele sobe e começa a falar assim: olha, eu vim falar sobre esse Deus aqui de vocês. E eles ficaram lá. Aí alguns passavam, vocês vão ver lá em Atos 17, vão falar assim: o que esse paroleiro aí está falando, né? Paroleiro é falador, né? Tagarela, né? Mas ele estava pregando. Muitos não deram ouvidos, mas teve dois filósofos que deram ouvido a ele. Irmãos, basta um dar ouvido, já era. Inclusive, um era do próprio Areópago. Sim, um era do próprio lá, né? Acho que os dois eram, né? O Areópago era um lugar de discussão filosófica, né? Olha ele aí. Pai do Senhor. Acho que tinha uma mulher também. Acho que Tinha uma mulher também. dela, né? É. Lembro até dela. Atos 25:16. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes dos seus acusados e possa defender-se da acusação. Então essas palavras, quando aparecem aqui no Novo Testamento, defesa, defender-se, é apologia. Então apologia é uma defesa. 1 Coríntios 9:3, a minha defesa perante os que me interpelam, também a palavra aqui é apologia. Filipenses 1:7, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho,
pois todos sois participantes da graça comigo. Né? Então veja que a Bíblia é farta de textos que falam sobre essa apologia. Agora, qual que é o objetivo da apologética, que é a nossa aula, os irmãos que chegaram agora? Nossa matéria é a defesa da nossa fé. Então, quais são os objetivos principais da apologia? Primeiro é fortalecer a nossa fé. Então, nós temos que fortalecer a nossa fé. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os amados irmãos. Você está na igreja por fé ou por crença? Estou por fé. Qual a diferença de fé e crença? Cri, 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 cri. Se nós formos levar em consideração o que a própria Bíblia define como o que é fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então vamos lá, o que é? Vamos ver primeiro o que é fé. O que é fé? É o firme A fundamento das coisas que se definição, a definição de Hebreus A fé é o firme É uma certeza. convicção daquilo que não se vê, eu não vejo. E a certeza daquilo que se espera. Ou seja, não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Isso aqui é fé. Há uma certeza. É. A crença... Não, vamos falar mais um pouquinho da fé. A fé, irmãos, a fé não se ensina. Eu não tenho como ensinar a fé para os irmãos. Ou você tem fé ou você não tem. Quando Jesus está andando em cima d'água, eles acham, olha só, eles estavam tão fissurados em outras questões que quando não só Pedro, mas os outros também viram Jesus andando em cima d'água, eles pensaram que fosse o quê? Fantasma. Fantasma. Agora você confundir Jesus com fantasma, né? Aí, não se preocupe não fique temeroso, sou eu. Aí o Pedrão, né? Se é o Senhor mesmo, manda eu andar por sobre as águas também. Mas vem, Jesus não ensinou ele fé. Jesus despertou nele a fé, diferente. Então a fé é algo que tem que ser despertado em nós. É igual um... sai de dentro para fora. Vou botar entre aspas aqui, tá, irmão? É igual um bichinho, né? É alguma coisa dentro de nós que está ali assim, ó, dormindo, que precisa ser despertado. E no dia que essa condição, né, deixa eu usar melhor, não é bichinho não, essa condição for despertada em nós, acabou. Aí você não vai viver mais por aquilo. A Bíblia diz que nós não vivemos por vista. Então a fé, ela nos ensina a andar sem ver as coisas. É você bater na porta, a porta está fechada, uma vez, duas vezes, três vezes, mas você saber que ela vai abrir. Eita, que já comecei a arrepiar aqui. Ó. Toma posse aí. Peraí. Né? Eita glória. É convicção. Não é convicção. Então, a fé não se ensina. A fé, ela nos tira do lugar comum. Porque a crença, diferente, a crença é tudo aquilo que a minha avó me ensinou, que o vovô me ensinou, que a mamãe me ensinou. São todos aqueles ensinamentos, né? Olha, e às vezes a maioria é coisa errada, né? Olha, quando chover, não abre guarda-chuva dentro de casa. Quando relampear, sai da frente do espelho. Se tiver um gato preto na frente, não sai da frente. Não passa debaixo da escada. O que mais? Desvira a sandália. Desvira a sandália. Emborcada pra cima, sabe? Se cair um garfo, é homem que vai chegar. É ou não é? Isso é tudo crendice. Não passa no meio da encruzilhada. Então, olha só, a palavra crendice vem de crença. Então essas crendices, elas só atrapalham, não trazem benefício nenhum para nós. Qual que é a diferença do dom da fé para uma fé natural do ser humano, do dom? A Bíblia fala do dom. Então, Coríntios 12. eu vou falar da terceira fé que você não botou aí. Tem a fé natural, a fé, a outra que você falou, qual que é? Como dom. 1 Coríntios Como 12. dom. O fruto do Espírito é a fé. Tem a fé natural, a fé como dom e a fé... E o do fruto? Gálatas capítulo 5. Fruto é fé? Gozo, bondade, longanimidade. Então vamos lá. Vamos começar pela fé natural. Todo mundo tem, não precisa ser crente não.
Eu vou no supermercado, minha mulher fala assim, ó, não esquece de trazer um vidro de massa de tomate lá. Ou um saquinho lá daquele pomarola. Eu vou lá, vejo pomarola, pego. Mas como é que eu sei que tem pomarola lá dentro? Não, mas tá escrito. Não, mas quem foi que te falou que tem pomarola lá dentro? Ou comprar um litro de óleo, de óleo de soja lá, e você. O cara não poderia ter botado óleo de caminhão lá, óleo hidráulico, sei lá. Como é que eu sei que é óleo de soja que tem lá? Eu pego sem problema nenhum, irmão. Eu pego, pago, e se alguém falar alguma coisa, é louco, rapaz, tá escrito aqui, ó. Então essa é uma fé natural. Você quer outra fé natural? Você, na hora que for descer a escada, pisar no degrau com toda a força, não vai cair. Isso é fé natural. Nós estamos aqui no alto, você sabe, né? Isso aqui não pode cair, despencar também? E como é que você nunca pensou nisso? Hã? É uma fé que não gera medo, né? Não gera medo? Esse teto aqui podia cair também em cima de nós. Com base em que você confia que isso aqui não vai cair? Não, alguém quando contratou alguém. Você está entendendo? Então, é um tipo de fé. Isso é só um exemplo. Tem zilhões de outros exemplos aí. Então, essa é fé natural. Deu para entender? Fé natural? Tá. Vamos à fé fruto do Espírito. A fé fruto do Espírito é aquela fé que o cristão tem, que deve ter. Essa fé não é vinda de Deus no sentido porque ela é gerada em nós. Porque fruto é alguma coisa que é gerada na árvore. Concordam? Certo. Vamos falar por partes. Então, todos os frutos lá de Gálatas 5, eles têm que ser gerados em nós. Isso não é coisa que vem pronta de Deus. Os dons vêm pronto. Eu não preciso me preocupar. Agora, ali quando fala benignidade, bondade, fé, temperança, domínio próprio, mansidão, isso aí tem que ser gerado em mim. Deus não vai mandar isso pronto para mim não, irmão. Então, essa fé, ela tem que ser gerada em mim. Então, essa fé lá do fruto do Espírito, essa que eu falei para vocês, de bater na porta, assim, eu creio num Deus que pode estar fechado aqui, mas eu sei que ele vai. Se for da vontade dele, ó, isso é importante, né? Essa porta vai abrir. Então tá, essa fé está ligada ao amor também, né? Porque o fruto do Espírito está ligado ao Tá, também. Tá. Agora vamos para outra, que é a última. A fé e o dom. Essa daí é uma fé extraordinária, mano. Ainda tem uma quarta. Eita, dá uma dessa. Qual que é a Lógico que tem. A fé salvífica. Hã? A fé salvífica. Ah, mas a salvífica tá ligada com a Mas segunda ali, né? porque ali quando Paulo disse que a A fé sobrenatural como dom, a fé natural, a Salvífica fé como foi fruto salvo. do Espírito e a fé salvífica. Por exemplo, Marcos capítulo 5. Mas tá ligada, mas a tua fé te salvou. Então a fé que é gerada para salvação. mas essa daí tá ligada na segunda, cara. Qual? A fé do fruto. Porque é uma Não, mas- coisa que mas- tem que gerar em mim. mas- Como é que eu vou, mas- como é que eu vou ser filho de Deus se eu não tenho fé no propósito de Deus da obra salvífica? Não, mas, Ela tá ligada mas, ali. Como o senhor mesmo definiu, né? Algo gerado pelo Espírito Santo, entendeu? Da parte de Deus, né? Na pessoa Sim. que já aceitou Jesus como Salvador. No caso da mulher que trouxe sangue ali, ainda não havia tido um encontro, já não havia tido recebido aquela palavra, não havia tido aquele encontro, aquela entrega com Jesus. Eu penso assim. Acho que. Eu acho que não. acho Eu entendo que esse dom da salvação ele Que, está inclusive, existe- no fruto. Porque como é que eu vou ter fruto se eu já não fui gerado de novo e não reconheci a obra salvadora de Jesus? Como é que eu vou crer que a porta está fechada, ela vai abrir, se eu não creio que há um propósito de Deus, segundo a sua vontade, dele abrir aquela porta? Em outras ou não? palavras, o senhor define então o fruto, a fé como o fruto do Espírito e a fé Salvífica. como os dois lados da mesma moeda? Eu acho que sim. Eu não vejo uma quarta fé. Não é. A terceira, sim. Eu vejo a terceira, sim, que é aquela que ele colocou, que é um dom sobrenatural de fé. Exemplo. Ontem eu vi um videozinho, tem alguns vídeos que são armação, mas esse aí não era armação, não. Um menininho, devia ter uns 5 anos, o menino era paralítico. Estava num culto, foi no Brasil, isso que eles estavam falando português do Brasil, né? E aí o pastor pegava, dobrava a perninha dele assim, o menino ficava até meio assustado. Mas ele era paralítico mesmo. Aí daqui a pouco o menino começou a andar. Então isso é uma fé sobrenatural, isso é uma fé, Então, né? tá, só para eu compreender, essa fé sobrenatural está encaixada aqui na salvífica, como Paulo expressou aqui no capítulo 2? Não, senão só alguns seriam, porque essa fé sobrenatural é um dom. Não é todo mundo que tem esse dom da fé sobrenatural aí. Essa fé aí é uma fé que é uma coisa sobrenatural que
Está para além da fé natural. Pastor, tá... Bom, deixa eu pegar um exemplo aqui. Embora fosse uma outra aliança, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles usaram de uma fé sobrenatural. Porque havia um edito do rei Nabucodonosor que quem não se dobrasse diante da estátua seria lançado numa fornalha, né, que foi aquecida 7 vezes mais. Eles não ajoelharam e levaram ele na frente de Nabucodonosor. Olha agora, ele falou assim, é por acaso, ele não queria acreditar que fosse verdade aquilo. Ele falou assim, acho que vocês não entenderam bem, mas foi por acaso que vocês fizeram isso. Vocês se negaram a se dobrar diante da estátua que eu edifiquei. É de propósito. Aí os dois, na maior cara lavada, falam assim, ó rei, ainda com todo respeito, ó rei, nós não precisamos te responder sobre esse caso, porque o nosso Deus a quem nós servimos pode muito bem nos livrar da tua mão, vírgula. Mas se ele não quiser, fique sabendo, ó rei, que não nos adoraremos, não nos dobraremos diante da tua imagem, nem prestaremos culto a ela. Isso é uma fé sobrenatural, irmão. Né? Isso é uma fé sobrenatural. Então, irmão, a primeira fé é aquela fé natural, é só lembrar do molho de tomate lá, da palmarola. O segundo é o fruto, né? Que só pode ter fruto quem já nasceu de novo. É o que eu entendo. É um salvo, né? Então já tem a fé salvífica. E o terceiro é um dom sobrenatural. É um dos 9 dons, né? Que é essa fé sobrenatural aí. E a mulher, quando ela foi lá, ela já tinha fé, ela já acreditava em alguma coisa, né? Sim, porque ela sabia. Foi com a intenção de tocar e segurar. Ela sabia que ele era o Messias. Então né? ela já tinha fé. Ela já expressa Mais, isso antes. mais do que natural, né? Sobrenatural. Mas ela não foi tocar nele. Ela foi tocar na borda do vestido, porque lá no livro de Números, ela não se achava nem digna, né? Deus mandou Moisés que os homens costurassem um fio azul lá embaixo, que representava as promessas de Deus. Ou também, já vi uma professora judia dizendo que eles devem ter tocado foi no talit mesmo dele, né? Que tem o azul ali, mas também tem uns fiozinhos chamados de tzitzit, né? Que também tem alguma coisa relacionada aí com as promessas. Então ela segurou exatamente ali. Na realidade ela não segurou, né? O verbo grego ali, ela deu um puxão, ela fez assim, ó. Ela fez assim, ó. Ele sentiu, né? Ela fez. Aí Jesus, quem foi que me tocou? Não, quem me deu o puxão aí, né? Tocou foi assim, porque Jesus estava no meio da multidão, todo mundo. E trazendo para os nossos dias de hoje, né, irmãos? Todo mundo quer tocar em Jesus, né? Mas ninguém quer ser tocado por Jesus, é diferente. Tocar em Jesus todo mundo quer. Porque na época, até hoje, é algo meio que supersticioso. Você tocar em alguém, quando vê um pregador que Deus usa muito, é comum você ver, né? Acabou o culto, vem alguns irmãos, ora por mim, né? Que acha que o pregador, né? Mas enfim, né? Então, é comum isso. Agora, difícil é pedir para Jesus tocar na gente. E quando tocar, a gente achar bom, né? Porque quando Jesus toca é outra conversa, né? Tocar em Jesus é moleza. Então, tranquilo aí essa questão da fé? Então a crença, irmãos, é tudo aquilo que eu aprendo que é transmissível, né? Eu posso receber através de informações, através da cultura mesmo. A nossa cultura brasileira ela é muito carregada, né? Aqui no Brasil nós somos muito miscigenados. Nós temos mistura de catolicismo com espiritismo, com misticismo africano, indígena. Ó, se pegar aqui na sala de aula, deve ter gente aqui que tem parente que é índio, que é negro, que é... meu pai não parece, mas eu sou afrodescendente. Durma com um barulho desse. Meu pai é egípcio. E o Egito fica na África. Meu pai é egípcio, morou 19, nasceu lá, né? Mas eu sou branco, né? Mas o sangue corre um sangue negão lá dentro. Não, sangue é sangue, é tudo igual, né? Então, aqui na nossa classe, você vê, tem gente que é descendente de índio. Tem alguém que é descendente de índio aqui? Tem? A minha bisavó, ela era índia, ela foi pegando laço. Então, irmão, olha a riqueza, né? Isso é uma riqueza, né? Uma riqueza.
Então, e a gente passa, queira ou não queira, os nossos antepassados pegam essas informações e vão passando para frente, né? Na minha família do meu pai lá, são italianos, né? Ele não tinha muita crendice assim, não tinha, porque a família da minha avó, eles eram católicos nominais só, né? Mas já do lado da minha mãe tinha mais informações assim dessas coisas, essas crendices, né? Mas vamos lá. Então, o objetivo da apologética é fortalecer a própria fé. Muitos crentes nos dias de hoje sentem sua fé abalada quando o cristianismo é submetido a ataques. Tem muitos crentes que na hora que alguém faz alguma pergunta, ele já fica desesperado da Bíblia. Não estou dizendo todos não, tá? Muitos. Graças a Deus nós temos os que fazem a diferença, são os que leem a Bíblia. Por que eles ficam desesperados, irmão? Porque não conhecem a Bíblia. E às vezes tem um ímpio que conhece mais a Bíblia do que... eu me lembro, faz muitos anos já. Você lembra daquele programa do Jô Soares, né? Era na época que era aquele Jô 11h30, era no SBT, na década de 90. Lá. Chegou um camarada lá, que era vegano, e ele começou a conversar com o Jô Soares, que ele não comia carne, não sei o quê, papapá. Chegou uma hora que ele falou assim, pois é, Jô, mas Jesus também era vegano. Aí o Jô Soares falou, não, Jesus não era vegano. Aí começou, irmão. Ele falou assim, não, Jesus era vegano, porque lá no dia da ceia, Jesus comeu uma sopinha de vegetais. Não, você está enganado. Aquela comida que eles comiam na Páscoa olha só, irmão, era um guisado feito de molho e carne de carneiro, ou cabrito, ou de vaca, alguma carne. O rapaz ficou com a cara. O Jô Soares não é pastor, não é nada, e conhecia. Entendeu? Então nós temos que conhecer o básico. Então, às vezes, nós ficamos desesperados porque nós... A tradição, né, do lugar, né, a tradição da época, né? Esse básico que o senhor se refere. Então, eu sei que é muita informação, né, pra gente... como é que eu vou defender? Não estou na igreja para ficar discutindo. Não, ninguém está na igreja para ficar discutindo, mas pode surgir um momento, está lá no trabalho, de repente tem alguém que já leu a Bíblia. E às vezes acontece, sabe o que também, irmãos? Muitos que eram da igreja e saem, aí depois se tornam inimigo da fé. Você já deve ter se deparado, né? Nosso amigo em comum lá, né, Márcia? Até quem tinha um professor que ele era ateu, mas ele já foi cristão, ele conhecia a minha Bíblia, até a pastor trabalhando com ele. Ele era ateu mesmo, ele era anticristão. Então, eles se tornam inimigos, né, da fé. E às vezes são filhos de pastor, foi até pastor. Olha, às vezes a gente está evangelizando na rua, tem pessoal em situação de rua que é presbítero da igreja, que está fora, que é diácono, pastor. Já foram crente, eu crente. Passei um ano incrível. aqui fazendo evangelismo dentro de Itajaí, nós saímos sábado 9 horas e voltávamos de madrugada, 2 para 3 horas, às vezes quando acabava a marmita, voltávamos antes e a gente se deparou com algumas situações dessa aí. Gente assim que foi magoada, gente que se ela falava de Jesus, não. Calma, você vai entender a história do cara, o cara vai... Gente, como o senhor falou, o banheiro. A gente já fez também, a gente fazia evangelismo quando estava no seminário lá no Rio, a gente ia de meia-noite até às 6 da manhã lá na praia de Copacabana, porque de 6 da manhã até 10 da noite, Copacabana é uma coisa, né? Quem já esteve lá, de meia-noite até 6 da manhã, aquilo ali vira um inferno. É um inferno mesmo, vocês não têm noção, né? Mas enfim, a gente também pregava lá e tinha pessoas que eram da igreja e agora estavam numa situação lá de droga, aquela coisa toda, e era complicado. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, nós temos ferramentas, não é para discutir no sentido assim de sair, eu ganhei a discussão. A discussão não é, quando eu falo discussão aqui, não é briga não, tá, irmão? Discussão é falar da palavra de Deus, né? É que essa palavra está tão mal usada, quando a gente fala discussão, acho que é para ficar batendo boca, né? Não, é discussão teológica, assim, no sentido de, sem afrontar, sem xingar a mãe de ninguém, né? Usando a palavra de Deus, com carinho, né? O apóstolo Pedro falou lá, nós temos que explicar àqueles que nos questionam com amor e temor a razão da nossa esperança. Então é com amor, é com carinho, né? Então não é afrontando, xingando mãe. Então quando a gente começa a falar alto e começa a insultar a pessoa, é porque nós não temos mais argumento. Uma pessoa que tem argumento, ela não vai ficar xingando ninguém. Então, o objetivo da apologética, então, é esse. Então, muitos carregam desnecessariamente dúvidas e questionamentos mal resolvidos. Essa dificuldade pode atrapalhar seu viver cristão, né? Seja no louvor, adoração, segurança, enfim.
Quanto mais soubermos quão inabaláveis são os fundamentos da nossa fé, mais motivos teremos para louvá-lo. Então, quanto mais nós tivermos conhecimento da palavra de Deus, mais motivos nós vamos ter para louvar e glorificar o nome do Senhor. Porque quanto mais a gente conhece de Deus, irmãos, mais seguros a gente fica, né? O que é que nos traz segurança naquilo que a gente acredita? O que nos traz segurança é o nosso envolvimento, é a nossa intimidade com Deus. Se você não é íntimo com Deus, e eu não sou íntimo, eu não vou conseguir nem ouvir a voz de Deus. Mas quando nós somos íntimos, nós sabemos quando Deus está falando, nós sabemos quando é hora de calar a boca, né? O Espírito Santo de Deus fala conosco. Às vezes você está numa defesa da fé, mas você está percebendo que o negócio está indo para outro caminho. Eu vou ficar discutindo e expondo o Evangelho? Não vou fazer isso. Eu não sou advogado de Jesus, irmãos. Tá? Nós não estamos aqui para ser advogado do Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho. Agora, se a pessoa não quer, o apóstolo Paulo mesmo falou assim, olha, você, se for para falar com essas pessoas, fala 1 a 2 vezes. Depois disso, deixa. Inclusive, o próprio Jesus disse, né? Não deis aos cães as coisas santas e não lancei aos porcos as vossas pérolas. Isso que eu ia falar. Eu parei. Já fez a leitura da mente da irmã ali. Sim, não, eu passei por uma situação dessa. Nós estávamos evangelizando aqui dentro do brejo aqui, aí parei para evangelizar um cara que estava saindo de dentro de uma casa, entrou dentro da caminhonete, parei para evangelizar ele, aí me deparei com essa situação. Aí eu estou tentando evangelizar e o cara, papai, na hora me veio esse versículo. Não deis aos cães as coisas santas e não lanceis aos porcos as vossas pedras. Eu disse, meu amigo, tenha uma boa tarde, vou estar orando por você e... À frente. Ontem eu tive uma experiência mais ou menos assim, né? Conversando com um motorista lá, né? Daí o rapaz disse assim, onde é que é na Bíblia o livro de Enoque? Aí eu disse, na minha canto nenhum. Se na tua tem, não sei. Isso é mais... E quem era Enoque então? Esse Enoque foi um personagem que não teve uma biografia para apresentar-se no Antigo Testamento, para ter nome igual aos outros personagens bíblicos. Uhum. A Bíblia só resiste que ele andou com Deus. Ele disse, mas Deus não era espírito. E por que ele andou com Deus? Ele não andou com Deus fisicamente, amigo. Ele não andou com Deus fisicamente. Deus não andou com ele fisicamente. Andar com Deus aqui era a comunhão que ele tinha com Deus. E aí eu saí explicando a ele. Então assim, quando a gente tem argumento para esse tipo de abordagem... Já desarma ele, né? Aí você sai... Exato. Tentando desarmar, né? Pois é. E tentando compreender, trazer compreensão para ele daquilo que ele achava. Ele achava que a Bíblia tinha um livro de Enoque. Uhum. Não tem. Tem o Enoque, mas não tem o livro de Enoque. Então, a apologética também serve, irmãos, para ajudar a fortalecer a fé dos nossos irmãos em Cristo, né? Como membros do corpo de Cristo, temos o dever de fortalecer a fé uns dos outros. Então, o que eu conheço das coisas de Deus deve servir para fortalecer meus irmãos. Então, por exemplo, eu já estou numa jornada aqui já faz tempo com essa questão de apologética. Então, agora nós estamos aqui compartilhando com os irmãos, né? Esse conhecimento para também que os irmãos possam ficar fortalecidos nesse aspecto. Então, a apologética ela serve para fortalecer a fé dos nossos irmãos em Cristo. Vamos ver lá em Colossenses 3,16, diz assim lá, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, ó, um com os outros, né? Em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A apologética serve também, meus irmãos, para remover barreiras intelectuais dos descrentes. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, né? Então, o inimigo das nossas almas, olha, foi o inimigo que cegou, não foi Deus não, tá? Tem camarada aqui de púlpito que diz que foi Deus que cegou. Foi o inimigo, é o diabo, né? Deus vai ter interesse em cegar entendimento, Deus quer que ele seja esclarecido, né? Então foi o inimigo que cegou. E através da apologética esse embotamento aí pode ser tirado, nesse véu. O Senhor pode fazer um apocalipse nele. Sabe o que significa apocalipse, né?
tirar o véu. Apocalipse, o significado é tirar o véu. Então o Senhor pode fazer um apocalipse nele ali, né? Descortinar. Tanto é que o livro de Apocalipse em inglês se chama revelação, é revelation, né? Revelação, tem alguma coisa que está escondida que apareceu. Então é removendo as barreiras intelectuais, informações e convicções equivocadas podem estar impedindo pessoas de chegarem a Deus através do Senhor Jesus. Tem muita gente na nossa igreja, irmãos, que tem algumas ideias meio atravessadas, que não tem nada a ver. É triste quando a gente ouve alguns irmãos fazendo umas colocações, né? E tem, irmãos, tá? E não são poucas não, são muitas. Ou porque não vem para a escola dominical, ou porque vem para a escola dominical, mas não quer mudar aquilo que aprendeu de errado. Tem crente que é terrível, né? Não gosta de mudar. Ah, eu aprendi assim, eu entendi assim. Olha, irmãos, a gente tem que... O crente que não... O aluno, né? O estudante, nós somos alunos, estudantes. O estudante que não tem vontade de mudar, é melhor nem estudar, porque o estudo vai fazer você mudar. Porque muitas convicções que nós temos hoje, amanhã... Se eu fosse falar aqui as minhas convicções lá atrás, cada besterol que eu acreditava, ainda tem muita coisa para mudar, estou no processo. Mas muita coisa ficou para trás. Aí eu olho para trás e falo, meu Deus, que vergonha, eu falava isso, pensava aquilo outro. E com certeza os irmãos também, os irmãos já estão em outro patamar, né? Até a questão da pregação agora, os irmãos já... Agora o irmão vai sentar lá para ouvir alguém pregar, já vai... Estraguei os irmãos. Não, é ou não é? Então agora os irmãos têm vamos dizer assim, tem um... Falo mais apurado. Vocês têm mais parâmetros mais... Crítico, né, da coisa. Filtros mais finos, né? Antigamente nesse filtro passava boi, elefante, carreta, trem. Agora não passa nem agulha, né? Porta agora é estreita. Eu vou lhe revelar uma coisa que há 3 anos atrás, quando eu vim do estado de Pernambuco para cá, eu não tinha o conhecimento básico que tenho hoje, né? Tipo, eu não sabia o que era uma introdução de um texto, eu não sabia o que era um contexto, ou não sabia de nada disso. Aí quando eu chego aqui, a primeira vez que eu ganhei uma oportunidade aí para pregar, para me dar uma saudação, né, o pastor José me deu, e aí eu fui vendo o pastor José pregando, o pessoal pregando. Uma vez eu cheguei perto do pastor José e disse assim, qual é o segredo do senhor trazer uma mensagem assim que eu não consigo? O segredo é tu... E eu já frequentava a escola dominical, né? Só que o ensino de lá, do Nordeste, é muito diferente daqui. Muito diferente. Aí aqui abriu mais a minha mente. E agora você vai... Sai daqui, vai pregar lá, é um pregador de Gideões lá, né? Pronto, chegou aí um rabino, reverendo. Ainda fala, moro perto de Camboriú. Ih, Gideões lá. E é trecho que eu, por exemplo, uma vez a gente teve uma discussão com relação ao apóstolo Paulo, quando ele saiu para Damasco, e o verso 4 vai dizer que ele caiu por terra. Muitas pessoas dizem que ele caiu do cavalo. E aí é uma discussão tremenda sobre aquilo. Ele caiu do cavalo ou não caiu? Mas o texto não está dizendo que ele caiu por terra. E o importante do texto não é isso. Vai fazer diferença se for do cavalo, do chegue, do hipopótamo. Não é verdade? Camelo? Podia ser camelo? Existem algumas questões que o cara não tem que estar batendo a tecla. Não, você entendeu? Então a gente aprende, a gente tem que pegar no texto o que é o importante do texto, né? Aí você fica preso a uns negócios que não tem nada a ver. A coisa importante está aqui, os caras ficam quebrando pau aqui, ó. Quer saber até quantos dentes tinha na boca da jumenta que falou de bala, falou de balão? Na queixada do jogo. A jumenta falou quem? Hebraico ou aramaico? E agora? Não sei. Adão tinha um umbigo ou não tinha? Olha, essa é complicada também. Mas apologética, esse é assunto de apologética, é a defesa da fé, né? Mas vocês estão vendo que... E ver como é que é interessante, como é que as matérias se encaixam, né? Nós falamos da pregação, agora a apologética é a defesa, né? Deus fez uma cesárea nele. Então o Senhor Jesus confiou aos crentes a missão de proclamar verdade para o mundo, né? Os céticos podem ter diversas posturas, eles podem escarnecer, ridicularizar, se autoafirmar, né, por soberba, mas eles podem manifestar questões e dúvidas sinceras que são barreiras à compreensão e aceitação dos princípios da fé evangélica. Então, apesar deles
Muitas vezes quando chegam para nós, eles vêm com brincadeira, com soberba às vezes, né? Vem para nos ridicularizar, mas nós não podemos dispensar todas as perguntas, porque de repente alguém vem, né, falar de coisa séria. Lá no quartel, lá na Marinha, navio ainda é pior ainda, né? Fica mais junto ali, fechado. Mas tinha momento que você estava no convívio deles lá, aí tinha aquelas conversas de homem, né? Só besteira, né? Porque não sei o quê. E a gente eu fico na minha, né? Converso com outro irmão lá, outra coisa. Às vezes até quando eles faziam alguma coisa, peraí, tem uns irmãos aí. Quer dizer, tá incomodando, né? Mas tinha hora que saindo de lá, às vezes o camarada pegava a gente sozinho e falava, pô, Taranto, rapaz, passando um negócio. O cara não falava na frente dos outros, então vinha procurar a gente. Então isso é a glória pro Senhor. Né? Por quê? Por que vinha procurar a mim, não ia procurar nem o comandante do navio lá? Porque via na gente confiança para falar de alguns problemas, né? Então, apesar então deles às vezes nos criticarem, não despreze, né, aquelas perguntas que eles podem fazer, porque às vezes é porque ele quer saber mesmo. A missão da apologética é demonstrar que a fé cristã pode ser incorporada por uma pessoa sem que a mesma cometa suicídio intelectual. O que é suicídio intelectual? Nós estamos falando de fé, mas não podemos confundir com fideísmo. Fideísmo é outra coisa, tá? Fideísmo é aquilo que o pessoal da teologia da neopentecostal ensina. Fideísmo é isso aqui, ó. Quem usa óculos aí? Deixa aqui agora esse óculos, vocês vão enxergar agora. Eu vou orar e vocês vão ser curados. Né? E ele nunca deixou o óculos dele. Né? Já viram isso? Então, essas igrejas neopentecostais, elas usam muito de fideísmo. Eu estou dizendo que você vai conseguir. É fé na fé. Não é fé no que Deus pode fazer. É fé na fé de alguém. Uma suposta fé, né? Ou ele quer te induzir para algum objetivo dele lá, que não tem nada a ver com o objetivo da Bíblia. Então isso é fideísmo. Então fideísmo é uma fé doente. Não é uma fé em Deus. É uma fé num sistema, é a fé na fé de alguém, é a fé na confissão positiva. Deus tem que te dar. Porque a Bíblia diz que ele tem que... Já ouviu falar de confissão positiva isso aí? As palavras têm poder. Verdade. E na nossa igreja já ouvi muito isso aí. E quando a própria pessoa fala assim com Deus, eu não aceito. Tá errado. Não aceita. Imagine Jó, eu não aceito, o senhor tirou meu filho, tirou. Isso é o quê? Isso é fé? É Isaías que diz, pode a coisa criada dizer para o Criador o que fazes? Paulo falou em Romanos também, né? Porventura dirá o Criador, né? Por que me fazes assim? Contenderá o barro com o oleiro? Por que me fazes assim? Não tem como. Eu acho isso um confronto contra Deus. Sim, É mas uma afronta. Tem muita gente que faz isso, né? Mas tá errado. É ignorância, né? É de ignorância mesmo. Deve ser ignorância. Né? Diz-se que o pai daquele cantor Cristiano Araújo, quando ele morreu, né? Aquele cantor que morreu ele e a mulher dele no acidente e tal. Aí disse que ele questionou, né? Ele disse, Senhor, por que o Senhor permitiu, meu filho? Ele questionou a existência de Deus. Porque o filho dele é melhor que os outros? Então tem gente que... Irmãos, é aquilo, né? Tem gente que se acha muito boa demais. Eu não sei porque essas coisas acontecem comigo, eu sou uma pessoa tão boa. Oi, você é boa. O próprio Jesus disse, nós somos mal. Se vocês... Isaías diz que nossas justiças são como o quê? Trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia, irmão? Eu já Sabe, né? sei. Já, né? Agora eu já sei. É absorvente, né? Usado. Comparação, Não, mas a Bíblia tem umas palavras pesadas, né? Tem umas coisas pesadas. Então ninguém é bonzinho, irmãos. Ninguém é bonzinho. Então não sinta que o universo está conspirando contra você porque aconteceu alguma coisa. O sol nasce sobre justo e sobre injusto, irmão. Tudo sucede a todos. O bendito lá do ímpio lá, ele pega a dengue, pega a covid e a dengue e a covid vem para nós também. O coronavírus veio e matou quantos irmão Lázaro? Quantos Pois morreram, né? Então, aí dentro do pensamento que a irmã falou ali, né? Que não que ela defenda, que ela ouviu falar, né? Eu também já. Eu já vi pregador, irmão, de púlpito dizer assim que a gente tem que botar Deus na parede. Oh. É como se pegasse Deus assim, eu
O Macedão lá, né? Você tem que botar que Deus, ele é obrigado a te dar. É obrigado a dar o quê? Você quer outra mentira que é pregada de púlpito? O melhor de Deus está por vir. Já veio. O que pode ser melhor que Jesus? Não tem nada, irmãos. Então cuidado com essas coisas que a gente ouve, acha bonito, quer falar. Você está falando besteira. Se eu estiver no culto, eu vou falar assim, já veio. Não vou falar não. Mas não faça isso, né? Não faça. Eu acho que é a mesma aquela expressão da gente dizer assim, Deus abençoe. Porque lá em Gênesis ele abençoou tudo. Deus abençoe. Deus abençoe. Não, abençoar não tem problema. Eu estou dizendo você... Mas, mas Deus nos abençoou tudo, né? Então a gente eu acho assim que Deus continue te abençoando. Sim. O melhor do que isso é a gente fazer igual a Abraão. Abraão, ele não mandava abençoar. O que o Senhor falou bem? Se tu a benção. Então, eu tenho que ser a benção do lugar onde eu for. Aquele lugar pode ser o pior lugar que for para trabalhar. Mas quando você chegar lá, que ele vai ser o melhor lugar porque você está lá e o Senhor está com você. Então, se tu uma benção. Quando eu estava morando lá no Rio Grande, eu sempre gostei de navio, né? Eu estava lá num lugar bom, numa estação rádio, jogando futebol à tarde. Aí eu vi o navio passando assim, aí, meu Deus, eu quero embarcar. E os caras tinham pavor de embarcar um navio pequeno, balançava mais do que bolacha em boca de banguelo. Aquele mar lá do sul, né? Aí eu falei, eu quero. Fui lá numa coisa, falei assim, eu queria embarcar. Os caras, você tá louco? Eu falei, eu quero embarcar, me bota aí. E o cara que estava lá no navio tá doido para sair, né? Aí quando eu cheguei lá, falei, você quer embarcar? Eu falei, eu quero. Você é louco, né? Fiquei, mano. Foi ruim? Tem as coisas ruins, claro. O navio balançava pra caramba, né? Jogava muito, viagem direto, socorro, aquela coisa toda. Mas eu estava no lugar e tinha uma missão ali. Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa para Deus naquele lugar. Aí começamos a fazer culto a bordo, Deus embarcou mais alguns irmãos lá, não tinha culto a bordo, começamos a fazer culto. Me lembro que antes de chegar aqui em Itajaí, eu morava em Rio Grande, o navio vinha para Itajaí, Jaraguá, São Francisco do Sul, Paranaguá, tudo sul aqui, né? Mas a sede é lá no Rio Grande do Sul, lá em Rio Grande. Aí quando vim para Itajaí, antes de vir para cá, nós fizemos um culto um dia, uma noite anterior. E tinha um marinheiro que estava lá, e ele até se emocionou lá e tal. Aí viemos para cá, e eu estou de serviço de meia-noite às 4 da manhã na prancha, o navio estava no porto, né? E os marinheiros saem, todo mundo sai para passear, né? E eram as 2, 3 da manhã, eu estou lá de serviço na prancha, né? Estou lá no navio. Quem chega? Esse marinheiro. Ele estava recém-casado, parece. Foi para coisa errada, né? Ele não era crente, ele estava indo no culto. Chegou, na hora que ele olhou para a prancha e me viu, ele parou a prancha grande assim, eu ficava lá em cima. Ele parou na prancha, ficou assim, ó. Começou a chorar. Aí ele falou, pastor, eu não queria ir. Eu falei, rapaz, sobe aí, sobe aí. Eu não queria ir, eu amo a minha esposa, não sei o que, vem cá, vem pra cá. Foi por baixo meretriz lá, aquelas coisas todas, né? Agora, olha a diferença, né? Então, via na gente ali, e se eu não fosse para lá? Meu Deus, ia mandar outro, com certeza. Então, era o meu momento ali, então eu tive que aproveitar. Depois fui para outro navio, também Deus abençoou. Então, nós temos que ser a bênção onde o Senhor nos colocar. E na igreja eu tenho que ser bênção também. Todo mundo aqui tem que ser bênção. Não é para dar trabalho para pastor. Graças a Deus, meus irmãos, eu nunca fui chamado em gabinete de pastor para tomar aperto. Para não falar que nunca, mas fui uma vez, mas não foi por coisa errada que eu fiz. Eu preguei uma mensagem lá que, né, negócio de Natal, aí depois fiquei sabendo que o pessoal lá tinha árvore de Natal em casa. O senhor detonou o Papai Noel. Não, eu falei o que é Natal e o que não era, né? Aí não ficaram muito satisfeitos lá e me chamaram. Por que você falou isso? Porque a gente não tem base bíblica nenhuma. Eu sempre falo com base, né? Aí eu falei assim... Aí um falou assim, fez assim mesmo. Lá em casa não sou eu que monto, não. Tem um pessoal que monta árvore lá. Eu falei, não tem nada a ver com isso. Tá fazendo lá, tá em paz, fica tranquilo. Pô. Eu só ensinei o que era e o que não era Natal, só isso. Pô. Mas tá bom. Mas acabamos, ficamos amigos, foi tudo certo, né? Então a apologética, obviamente, é uma ferramenta indispensável nas mãos do evangelista. Então, o evangelista é aquele que, quando ele chega no lugar, ele vai pregar o evangelho
E muitas pessoas vão vir de encontro a ele lá, ou para afrontá-lo, né? Ou para querer saber mais profundamente as questões da fé. Você vai ver isso muito comum no livro de Atos, né? E também, às vezes, quando Jesus pregava, tinha alguém que era tocado, né? Ou alguém que vinha perguntar para Jesus alguma coisa, ou quando Jesus estava num evento, ele fazia alguma coisa, as pessoas começavam a entender, e você vai ver sempre no final, muitos judeus creram nele. Naquele dia que ele ressuscitou Lázaro, lá, muitos judeus creram nele. Tanto é que no capítulo 12, isso foi no capítulo 11, no capítulo 12, os religiosos, que não aceitavam Jesus, né, como o Messias, quiseram matar Lázaro de novo, porque muitos judeus estavam crendo nele. Por causa de Lázaro, por causa da ressurreição dele. Por causa de Lázaro, porque muitos creram nele. Então, vocês vejam que o efeito que tinha, né? Então, aqueles que se propuserem a ser evangelistas, né, então tem que estar municiado aqui com a apologética. Mas, além disso, a apologética é muito importante para estabelecer e fortalecer o crente na sua fé. Então, quando eu estudo apologética, eu vou ficar mais fortalecido na fé. Eu vou entender. Porque quando a gente entende todas essas questões que afrontam a fé, irmãos, nós vamos ter base para enfrentar filosofia, evolucionismo, porque a apologética defende isso, materialismo, ateísmo, O agnosticismo. humanismo, comunismo, feminismo. Hinduísmo? Também todos os ismos, né? Porque são movimentos, né? Ou religiosos ou filosóficos que vão, de certa forma, afrontar a nossa fé. Então, é uma ferramenta muito importante. Então, se a gente prestar bastante atenção... Tudo que vai contra Jesus Cristo. Tudo que vai contra a palavra de Deus é apologética. Então, essa matéria aqui, veja que isso aqui é só a introdução da matéria ainda, né? Nós não entramos na apologética. Essa matéria aqui vai dar resposta para defender contra ataque dos mormons, testemunha de Jeová, adventista, católico, budista, hinduísta, espírita, porque você vai ter base para confrontar tudo isso, entendeu? Base bíblica. Então a apologética, portanto, tem um papel especial na vida dos jovens crentes que vão estudar numa faculdade, por exemplo. Teve uma lição da escola dominical, foi do ano passado, acho que no começo do ano passado, que falava sobre o materialismo. E tinha igreja, irmãos, que os irmãos, olha só como a falta de conhecimento faz errado. O que você entende por materialismo? Para mim, porque tudo não é espiritual, né? É tudo... Tá, explica um pouco. Apego, né? É o quê? É o cara que é apegado àquilo ali, as coisas materiais. Não, isso, No contexto tá geral. vendo? Não é isso. É exatamente isso que não é. E eles estavam ensinando isso. Materialismo não é isso. Materialismo é quando você não é apego às coisas materiais. Acaba lá no final, pode até ser isso, mas o materialismo é quando você tira Deus da frente. Não, Deus não. O que tem valor não é o... Como é que eu vou dizer? Não é o que eu não vejo, não é o que eu não ouço, que eu toco. O materialismo tem tudo a ver com... São todas as coisas menos Deus. Então o materialismo não é o apego às coisas materiais. Então o materialismo é quando você se apega à vida de tal forma que Deus é excluído dessa sua maneira de viver. Isso que é Eu falei num contexto geral assim, quando você se apega não é só ao dinheiro, né? Em outras coisas, como você já citou aí. Porque tem pessoas que eles enxergam a vida daquela maneira que ele vive e não quer saber de crença nenhuma, né? Aí sim. Então o materialismo, ele não tem a ver com não só de querer as coisas materiais. É quando você exclui Deus da equação e nada terá sentido sem, vamos dizer assim, o que está envolvido no materialismo? O prazer, É como se a fama. precisasse de Deus, né? Como se não precisasse de Deus, né? É um tipo de um iluminismo, né? O iluminismo trabalhou com materialismo, né? E O iluminismo ele se começou torna assim. ateísta com isso, né? Sim, o caminho é levar para o ceticismo e o ateísmo.
Então você não precisa de Deus, não é necessário Deus. Não atribui Deus a nada que aconteça. A nada, isso, exatamente. Seria o equivalente ao que a palavra orienta-nos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo é soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, procede do mundo, não do Pai. Que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, seria biblicamente enquadrado dentro desse. Ó, só na sequência de coisas que eu falei aqui, ó, filosofia. Filosofia é você explicar de forma racional a existência das coisas, não precisa de Deus, você vai explicar pela mente, né? Aí você tem evolucionismo. Evolucionismo não é criacionismo. Inclusive evolucionismo, irmãos, não é uma ciência, é uma teoria. É uma teoria. Só que na escola é ensinado como verdade absoluta, que eu e você viemos do macaco. Viemos do macaco não, viemos de um... Primata semelhante ao macaco. Isso, é um elo perdido, né? Entre macaco e homem. É um elo que perdeu-se. Ou é um macacoide ou um humanoide, que ninguém sabe onde é que está esse camarada aí, né? E... Só para você pontuar na questão da filosofia, são as filosofias vãs, né? Sim, a filosofia vã. A filosofia, na realidade, Carlos não, José Máximo, né? A filosofia, ela é racional, né? A filosofia é uma... Como é que eu vou dizer para você? Chegou um momento na existência humana que a criação do homem, por exemplo, eles chamam de cosmogonia, né? Cosmogonia é uma explicação da origem do homem e do universo. Eles chamam de cosmogonia. Como é que era explicado isso antigamente, antes da filosofia? Era explicado pela religião e pela mitologia. Chegou uma hora, isso há 600 anos antes de Cristo, que eles não quiseram mais, eles não aceitavam mais explicar a origem do homem e do universo pela religião e pela mitologia. Então eles começaram a pensar, tá? Não que não pensassem antes disso, mas foi a partir dali que teve um aumento desse pensamento, né? Foi quando surgiram os filósofos chamados pré-socráticos, né? Que o Sócrates surgiu a partir do 400, estou falando do ano 600. Aí vai vir aquela rapaziada lá, o Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro e outros lá. Então um dizia que a verdade ou a origem de todas as coisas estava na água, porque tudo tem água, até pedra, se você espremer, tem água. O outro diz, não, ele está errado, a verdade não está aí não, a origem está no fogo, né? Porque no fogo não está no fogo não, a origem está numa substância chamada apeiron, que era uma substância que estava em todo lugar. Não está aí não. Aí surgiram os atomistas, ele disse que as coisas surgiram a partir da menor partícula da matéria. Esse cara estava certo, de certa forma ele estava certo. Ele disse que era o átomo, foi ele que descobriu o átomo, né? Era no átomo, mas não que a origem fosse no átomo, é que o átomo está em todas as coisas, né? Então veja que, de certa forma, a filosofia foi boa porque ela despertou a ciência. Aí começaram a surgir as ciências. Depois vieram os físicos, né? Aí vem o nosso amigo, o Sócrates, né? E começou a dizer assim, a verdade não está nessas coisas, vocês estão preocupados com as coisas que estão pelo lado de fora, a verdade está em nós. Né? Aí vai chegar o discípulo dele, o Platão, vai falar, a verdade não está em nós, está no outro mundo, lá em cima, aqui tudo que a gente vê é uma reflexão daquilo. Aí vem o próximo, que é o Aristóteles, vai dizer, não está nem dentro, nem em cima, mas está diante daquilo que a gente está vendo. E vai, até hoje ninguém chegou na conclusão onde é que está essa verdade aí. Na frente dele, né? Entendeu? Então a filosofia, ela tem que dar uma resposta racional da existência das coisas. Evolucionismo. Não foi Deus que criou, as coisas surgiram a partir de uma explosão, e da explosão teve umas bactérias que foram evoluindo, e surgiu aqui o taranto, essa bactéria grande que está aqui. Né? Depois tem o materialismo. O materialismo é essa crença de que tudo menos Deus, você pode achar a verdade dentro dessa vida sem buscar Deus. Comunismo, comunismo está dentro da relação, comunismo. O comunismo também, o que o Karl Marx dizia, que a religião era o ópio do povo, né? A religião engana o povo. Então o comunismo também é algo a ser combatido, porque o comunismo, nós estamos vendo aí essas ideologias todas que tem, não foram só dele, né? Mas teve outros pensamentos que surgiram a partir dele para desconstruir família, paternidade, a verdade absoluta não existe, cada um tem a sua verdade, né?
Outro, o humanismo. O humanismo tem a ver com também o momento que os homens começaram a pensar. Isso é mais recente, né? Aqui já está aqui no ano 1200, 1300 depois de Cristo. Depois tem a pós-modernidade, que é essa época que nós estamos vivendo aí, a pós-modernidade, né? Quando eu falei aqui que não existe verdade absoluta. Ocultismo. O que é ocultismo? É buscar essas coisas secretas, né? Essas religiões secretas. O que está escrito aí? Paracelso, o médico que ensinou o ocultismo também. Como é que é o nome? Eu ia mostrar esse livro do senhor aqui, que eu ganhei um bocado de livro. Eu não estou conseguindo. O que está escrito na frente? Está escrito em Paracelso. Ah, Paracelso? Ele ensina aqui sobre esoterismo. Esoterismo? Esoterismo, isso. Ah, tá vendo? Ocidental. E aí você falou agora em ocultismo. Ocultismo. E o pessoal gosta disso, né? Eu estava vendo hoje, irmãos, pasmem vocês. Tem uma igreja na Alemanha que o pastor prega usando os personagens do... aquele bruxinho lá, como é o nome dele? Harry Potter. Gente do céu. E a igreja cheia de criança, de adolescente. Ele não está falando de Jesus. É uma igreja que ele faz culto usando os personagens de Harry Potter, irmão. Então, o negócio está sério, né? E você vê adolescentes que já leu 3 ou... Você já viu o tamanho do livro do Harry Potter, irmão? É tudo assim, ó. Ó, você já leu? Não. Não, pensei que tinha sido. Assim, ó. Não leio um versículo da Bíblia, mas já leram os 3 livros do Harry Potter. Tem alguma coisa errada que eu estou fazendo que não estou conseguindo alcançá-lo, né? Então a culpa é minha. E também as demais religiões do mundo. Então, nós vamos tratar de tudo isso aqui. É bem fácil o crente ficar confuso até o ponto de ser enganado por uma seita. Ó, Jesus mesmo disse que se possível fosse, né? Até os escolhidos seriam enganados, né? Alguns... A maçonaria é uma seita? Oi? A maçonaria é uma seita? É, a maçonaria é uma sociedade secreta, né? A maçonaria, a Rosa Cruz também, bem parecido, né? Não é uma religião, né? Como é que a gente classifica uma religião? Ela tem uma reunião, ela tem uma escritura, ela tem ritos e lá tem tudo isso. Então, embora diga-se que não é uma religião, mas a partir do momento que você tem uma escritura, você tem um lugar de reunião, você tem rituais, você tem cerimônias, você tem juramentos, então é uma religião. Entendeu? Tem uma iniciação. A gente chama de batismo, né? Para nós é batismo. Lá tem uma iniciação. Hã? Isso não é aberto. Como? Não é aberta. É secreta, né? E tem uma crença, né? É filosófico. Eles são, na realidade, os ensinamentos lá são ensinamentos gnósticos, né? São filosóficos gnósticos. O gnosticismo, ele tem uma base, né? É dizer que existe uma verdade, mas essa verdade não está acessível a todos, só para alguns iluminados. Esses movimentos, essas seitas, essas religiões que são exclusivistas, o que significa exclusivista? É dizer que só eu estou certo. Então, se você está num lugar que diz só quem está aqui que está certo, só o pessoal daqui que é o iluminado, então é uma seita. A palavra seita, ela é uma palavra latina, né, que tem o mesmo significado de heresia. Heresia é grego e seita é latim, né? Quando você dirige carro, tem carteira? Então, mas você já deve ter visto o camarada dirigir, não tem a seta, quando ele vai virar ele não dá a seta, não tem uma paletinha assim que ele bota para lá, para virar para lá e para cá? A gente chama aquilo de seta, não é? Então, a palavra seita vem da palavra secta, do latim, que significa sair do caminho. Então, seita era alguém que estava num caminho, como que está dirigindo, dá uma seta para virar para a direita. Para mudar de direção. Mudou a direção. E heresia também, é aquilo que foge do que está estabelecido, né? Então, tem mais ou menos o mesmo significado. Então, a seita era, imagina um tronco de uma árvore, que é a verdade, e esse camarada resolveu não seguir mais nesse tronco, deu uma secta. Fez um galho, um raminho para o outro lado. Agora, para onde é que vai esse ramo? Ó, tá saindo do caminho. Quanto mais cresce, mais para longe vai.
Então é um perigo. Eu tenho uma curiosidade na questão da maçonaria. O que é que faz um pastor ir lá? Tem alguma coisa assim? Pois é, se a senhora descobrir isso, ela me fala. Que é tão secreto, né? Que nem as mulheres podem saber o que é feito lá dentro do lar. Mas Pode eles ser. veem. Tudo bem? Luzinho azul de quem é? Oi? Luzinho. Eu dá para a favor da pastor que sair daí. Valeu. Mas Porque eles. o que é que ensina lá que faz um pastor ir lá? Isso que eu tenho curiosidade de É isso que eu tô falando, eles ensinam, irmã. Eles vão ensinar lá a gnose. O que é a gnose? A gnose são ensinamentos filosóficos, é uma viagem na maionese. Né? A gnose explica que tem um lugar, que é um lugar das perfeições, e um dia saiu uma fração daquela perfeição e criou todas as coisas, o universo, e criou o homem. Só que ela colocou o homem dentro de uma cápsula que é o corpo, e esse homem precisa se libertar porque o corpo é mau. E esse homem, o que é bom nele é só a alma. E só através do conhecimento da filosofia ou da gnose que ele vai ser liberto. Então lá é um lugar de você se libertar dessa cápsula, desse corpo, dessa carne que é má. Tá? Então, conforme você vai aprendendo lá tem vários níveis. Hã? Questões morais, não tem certo? Não, são questões filosóficas, tipo assim... virtudes, né? Eles não ensinam coisa ruim, ensinam coisa boa. Mas o problema Baseado na Bíblia. Baseado em algo, né? algumas coisas do Antigo Testamento, inclusive, que tem 2 colunas lá, inclusive. O livro de Salomão, desses que ele escreveu. Mas eles não ensinam só Bíblia, né? Eles usam a Bíblia. Eles têm uma Bíblia deles, né? Eles têm os livros de ensinamentos filosóficos deles lá, né? Eu não tenho conhecimento, eu já li algumas coisas, mas não tenho conhecimento profundo do que acontece lá. Mas uma coisa eu sei, o que se ensina lá é um tipo de uma gnose, e são ensinamentos interessantes, né? Não é qualquer um que pode frequentar lá, a pessoa é escolhida, ela é convidada. Hã? Diz que quem é de lá indica alguém. Isso. Vai lá, Aí alguém fala assim, passa. eu já ouvi alguém falar, não, mas tem que ser rico para ir lá. Não necessariamente você tem que ser rico, né? Mas você tem que ter uma boa índole. Não é qualquer um, você tem que ser uma pessoa de boa índole. É que quando é secreto, a gente tem a tendência de já imaginar, nossa, sacrifício, que é secreto, né? A gente nunca sabe até Olha, onde irmã, que é pensamento, até onde que não é. Eu fiz seminário com um rapaz em 88, 89, até 91, e tinha um rapaz na minha classe que trabalhava num bar embaixo de uma loja maçônica. Em cima era a loja maçônica e ele trabalhava embaixo. Um dia desceu um camarada lá, muito educado, e perguntou, você conhece alguém que pode nos alugar um bode preto? Aí ele falou assim, eu vou ver. E ele conseguiu lá. Ele falou assim, você me diga onde que é que nós vamos buscar, nós vamos usá-lo, mas nós vamos devolver o bode, não vamos fazer nada com o bode não. E assim foi. Ele conseguiu alguém que tinha um bode preto, eles pegaram a caminhonete, foram buscar o bode preto, usaram lá não sei para quê, depois levaram o bode de volta lá e pagaram direitinho, tudo certinho. Agora, o que foram fazer com esse bode preto? Só se pode. A senhora quer saber o que o pastor vai fazer lá. O que o bode preto vai fazer lá? Aliada com o pastor. Então a senhora está vendo que tem algumas coisas meio... Macabra. Meio... A minha avó fala, porque a gente morava na roça e tinha aqueles fazendeiros da região que era, entendeu? E a minha avó contava um monte de história, assim, inclusive isso aí, que eles levavam bode preto lá nas reuniões, não sei o quê. Eu não sei o que eles fazem. Aí hoje eu acho assim, que era coisa da cabeça dela, mas agora eu não tá falando. Né? Que era coisa da cabeça que a gente ouvia muito. Agora Porque você fala assim, os antigos aí falavam não é coisa história, da- né? Eu achava que era história, mas agora eu não falo. Eu não sei se são todas que fazem isso, se é um ou outro, eu não sei. Mas eu não frequento, nunca frequentei, né? Você já foi convidado alguma vez para... Já fui. Não quis, não, nada a ver, né? Não, eu tenho um sobrinho que ele foi convidado, ele começou a ir assim, depois ele ficou meio assim, aí disse assim, eu vou parar parar por aqui, porque, né? E algumas Olha, é o coisas que eu tô falando assim, pros irmãos. Ele não tem conhecimento nenhum, foi no raso. eles ensinam coisas assim interessantes, não é para você ser uma má pessoa, é para você melhorar, né, inclusive. Só que, irmãos, o que o apóstolo Paulo falou? Ainda que eu mesmo
ou um anjo de Deus descer, trouxer um outro evangelho diferente desse, seja maldito. Que Deus tenha misericórdia desse povo aí, né? O Possa... próprio Espírito Santo vai ensinar, né? Pra quê? Pois é. E diz-se que quem entra lá tem que fazer uma confissão, você não tem que negar Jesus. A minha avó dizia. Que na verdade isso aí não é somente dentro da maçonaria. Isso na próprio testemunho de Jeová, você tem que negar a divindade de Jesus. Se você, por exemplo, eu vi um testemunho esse tempo atrás de uma moça que ela era, isso acho que era missionária, e ela se converteu ao Islã. Você tem que negar Jesus também. Tem que negar. Só que tem uma coisa que me deixa assim, né? Eu tinha ouvido falar e esses dias que eu viajei, né, até no final, o cara acabou falando assim, meu Deus. Eu passei com um médico e ele me perguntou, quando ele viu o meu nome, aí ele perguntou assim se eu conhecia a planta, né? Aí eu disse assim, eu conheço, só que tem várias espécies, né? Várias espécies de acácias. Aí ele disse assim, pois é, acácia amarela e tal, acácia tal. Aí eu cheguei lá no Paraná esses dias. Eu tinha um chefe aqui, ó, ali na GBC, ele era gerente ali, e ele era maçom. Quando ele foi se apresentar na sessão, tinha vários funcionários, e ele foi pedindo para cada um falar o nome, que eu falei o meu nome, aí ele falou assim, o seu eu nunca vou esquecer, que era o meu nome, acácia, né? Aí ele perguntou se eu conhecia a planta, eu conheço. Ele disse assim, eu tenho uma acácia amarela, né? E foi me falando e tal, e enfim. Aí quando nós chegamos no Paraná esses dias, só que os meus filhos, eles dizem assim que eu vejo acácia em tudo que é lugar. Aí eu pensei assim, eu não vou falar que aquela planta ali é uma acácia. Aí o guia que estava nos levando, que a gente estava fazendo ecoturismo, aí eu perguntei assim, que planta que é aquela ali? Aí o guia parou e disse assim, olha, essa planta aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Todo maçônico tem uma planta dessa. Eu fiquei esperando, né? Eu não queria falar que aquela planta eu não sabia disso, meus não. filhos já iam fazer assim. Aí ele disse assim, o nome dessa planta é acácia. Aí eu olhei assim pra eles e dei aquela risadinha, né? Aí ele confirmou, né? Que todo maçônico tem a planta acácia. Mas o que significa essa planta? Eu sei que o Templo de Salomão, porque um próprio maçônico me falou que o Templo de Salomão, toda a madeira, a Bíblia fala, né? Sim. Né? De acácia. Aí usou toda a madeira do templo, Sim. Da madeira de acácia, a própria Bíblia fala. Então, e eles têm uma por causa coisa com disso. essa planta. Por quê? Eu não sei. Mas todos eles têm Eles se baseiam uma muito, planta né? dessa. Nas duas colunas de Irã e a Joaquim também, né? Que tem lá na... Toda a loja maçônica tem duas colunas, né? São as mesmas colunas lá do templo de Salomão, né? Então, pode ver que é de madeira. Possivelmente esteja ligado ao que ela simboliza. Né? Porque, por exemplo... Vamos procurar saber. Todo judeu não tinha... Era uma oliveira, né? E uma... Figueira, né? E tinha um simbolismo, né? prosperidade. Jacó, quando ele retirou, acho que salvo engano, não sei se estou lembrado qual é o livro de Gênesis, que ele disse que ele enterrou os pendentes dos filhos dele, né? Os inimigos. Eu tenho essa mensagem preparada, eu nunca peguei ela, mas tenho ela guardada. Ele enterrou dentro de uma árvore, e tem um simbolismo. Quando eu estava estudando lá, e ela tem uma representação simbólica. E o significado é esse, é o que a árvore representa. Será que representa a prosperidade? Não sei. Porque No a caso, minha avó dizia que as pessoas que iam para lá eram para ficar ricos, né? Sim, eles ajudam, né? Talvez Entre si, seja né? isso. Eles... A questão da coluna é sustentação. Que um dos deles nunca É. eles não deixam. Tipo assim, Eu vou- se tem o negócio começa a quebrar, eles não deixam, eles se unem todos. Mas tem Pra uma levantar quantidade aquele de negócio. vezes Tem uma quantidade. que Passou se daquele, eles largam a mão. eles excluem. É. Vamos ver se na próxima aula eu trago mais informações para os irmãos a respeito disso. Eu A só não próxima sei o que é aula, que o assunto da significa. próxima aula vai ser Faz parte, né? É a nossa matéria. Apologético, né? Pronto. Que eles têm, eles têm. Então vamos lá, Todos eles têm. para terminar Coisa aqui. interessante que É bom saber, né? Isso aí você vai... Então, a apologética, irmãos, nunca substitui a oração nem a ação do Espírito Santo. Eu sei, não vou precisar mais de orar, nem nada a ver. Você vai saber a apologética, mas tem que depender da oração e da ação do Espírito Santo, né? Quem opera a salvação é Deus. Os argumentos devem fazer parte do processo de evangelização. Então, não é porque você vai ganhar mais alma que você sabe apologética. Não.
De repente, se você sabendo apologética, se você não souber como falar, você vai espantar a alma. Então você tem que guardar aquilo que você sabe, não falar tudo que sabe. Mas pouquinho, né? Aos pouquinho. O método que Deus definiu para nós é o de apresentar verbalmente, pregar, né, a mensagem do Evangelho. E essa mensagem tem que ser entendida, aprovada pela razão, pelos que a recebem. Você nunca vai ver Jesus. Jesus nunca falou da religião de ninguém, você já viu? Me fala uma vez que Jesus falou. Ele falou da religião dele, mas dos outros não. Na época de Jesus já tinha budista. O Buda veio assim, 500 anos antes de Cristo. Já tinha hindu. Sabia? Ele foi mais duro com os fariseus, né? Ele era mais duro. Ele era duro com o pessoal da religião dele, que fazia da religião um sistema, né? Salvo engano, aquela ocasião em que ele pergunta, é isso mesmo, é isso mesmo. Quando ele está orando, é porque um registra um local, outro registra, mas é isso mesmo, né? Quando ele está orando com os discípulos e num dado momento ele pergunta, o que dizem os homens que eu sou? Era próximo na caverna Pan, Deus Pan, não era? Eu tinha ali estou lembrado que era o nome de uma enciclopédia, que mostrava ali, tinha uma ilustração ali, que foi naquele lugar ali que ele perguntou, né? E vocês? Então é interessante que de fato ele não tocou em nenhum momento. Nem falou que era do Pan. Né? No próprio, você me fez lembrar do capítulo 5 lá de João, quando lá o texto fala que aquela discussão, se o anjo descia ou não descia e tal. Em nenhum momento Jesus ele não entrou na questão. Né? Se lá não, isso aí é mentira, isso aí é mito e tal. Não, em nenhum momento ele condena ali o fato, ele retruca. Né? Eu acho tremendo isso aí. Ele nunca. Ele caminhou no meio de tudo e não mencionou, não proibiu, né? Não disse que só ele era o certo. Ele ganhava as pessoas pelas suas atitudes, pelo amor, né? Então, o amor fala mais alto do que qualquer coisa, qualquer culto, qualquer verbalização. Eu acho que a gente tem que entender isso, né? Que é um dos exemplos pra gente, né? Em relação a, de repente, um dos exemplos que ele deixou. Mas o fato de você não falar não significa que você está aceitando, não, lógico, né? Lógico. É isso que a gente tem que entender. Não vou falar nada. Não, se surge a oportunidade, não é para falar mal, né? Igual esses dias aí, tinha uma senhora que tá vindo para a nossa igreja e ela tem que levar a mãe dela na igreja católica, que a mãe dela é muito católica, mas ela já está na igreja evangélica, a outra filha dela está na igreja batista. Só que ela confidenciou, né, para nós que levando a mãe lá, ela ainda, porque ela ficou a vida inteira na igreja católica, né? Ela falou assim, mas eu estou confessando com o padre, né? Aí eu falei assim, não, mas só não precisa mais confessar com o padre, né? Ela falou assim, mas eu ainda estou... Aí eu entendi que ela está no processo de desmame, irmão. Eu não posso chegar metendo o pé na porta, né? Então eu falei assim, não, mas devagarinho a senhora vai ver que não precisa mais, né? A senhora não precisa mais falar com ele, é só falar com Jesus, né? Não, mas eu preciso, porque a minha mãe é muito católica. Eu falei, tá, mas ela está indo lá, Então eu... Psicólogo? Então, é como se não vai adiantar nada falar com ele, falar com qualquer uma pessoa, dá na mesma, né? Mas enfim, mas como é que fala? A doutrina católica tem essa questão da confissão auricular, né? Faz parte dos mandamentos dele lá, né? Dos sacramentos. Então, o método que Deus definiu para nós é o de apresentar verbalmente, né? Pregar. Pessoas diferentes demandam maior ou menor intensidade na argumentação. Então, dependendo da pessoa que você está falando, vai precisar de mais argumentos ou não, né? Deus ama todas elas, a gente tem que entender isso. A pessoa que está te perguntando, ainda que seja para querer fazer confusão, mas fala com amor, mas entender que Deus ama aquela pessoa também, né? Jesus morreu por todos, não foi por alguns só. Então a gente vai uma vez, a outra vez, se você está percebendo que aquela pessoa não quer nada, aí eu deixo, né? Somos seus instrumentos para alcançá-las. O convencimento final é do Espírito Santo. Não sou eu que convenço a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. O que cabe a nós, irmãos, às vezes a gente erra porque a gente acha que, nós achamos que a pessoa tem que se converter por aquilo que eu estou falando. Você pode falar, a pessoa pode sair arrastando o pé, não quero mais ouvir nada. Mas depois
Aí vai vir a função de quem realmente vai convencer. Não sou eu e você. É o Espírito Santo. Na hora que ela bota a cabeça no travesseiro, vai tentar virar para um lado, vai virar para o outro, e aquela palavra vai ficar ali. Eu tenho que procurar o irmão. Aí vem, te pede desculpa, aquela coisa toda, né? E às vezes até a pessoa que quer te fazer mal, uma vez aconteceu, eu estava num lugar lá e o camarada, tudo que falava dos crentes, falava brincando, fazer chacota. Aí uma vez, foi até no quartel lá, estava tendo um jogo de futebol lá, ele estava lá, eu cheguei no meio do jogo lá e falei assim, rapaz, eu queria te pedir perdão. Quer dizer, ele que fez mal para mim, eu fui pedir perdão para ele. Olha só. Aí ele falou assim, não, rapaz, que isso? Não, eu queria pedir perdão, você me desculpa aí, qualquer coisa. Não, que isso? Ele ficou sem entender nada. Ficou... Irmãos, a partir daí, quando as pessoas começavam a fazer brincadeira com o negócio de crente, ele falou, respeita o cara, rapaz. Ele ficou meu guardião, né? Respeita o cara. Então, olha só. Funcionou, foi o que Jesus disse, né? Se você vai apresentar um sacrifício e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é você que tem contra ele. Você que tem que ir lá pedir perdão, né? Então é alguém que tem, não é você. Então, e funcionou. E para finalizar... Difícil, né? Hã? É uma função difícil. Não é à toa que, se não me engano, foi aí que os discípulos pediram, né? Aumenta-nos a fé? A fé. Foi aí que ele foi. Por fé. Foi aí Aí. que ele pediu, aumenta-nos Por crença você não faz não, mano. Só por fé. Já passei por isso 2 vezes e já sei o que é isso. A irmã Rose, né? Deu o testemunho dela, né? Assim, que passou 2 meses, 3 meses sem tomar seca, por causa da... 6 meses. 6 meses, né? Aí. Mas tá tudo certo agora, né, mano? Tá. Maravilha. Foi aqui não. Motivações cristãs na prática da apologética. Agora já começa, né? O valor do estudo da apologética só se manifesta com motivações corretas. Primeiro, o que o Maximiliano, né? O máximo, amor, né? Primeira coisa, o amor. Aos irmãos com dificuldades e ao homem sem Cristo, né? Então nós temos que ter amor aos irmãos que têm mais dificuldade e aqueles homens sem Cristo. Romanos 13, 8 diz que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Outra coisa que isso aqui é muito importante também, irmãos, humildade. Você pode saber ser o rei da cocada preta, mas na hora da discussão, seja humilde. Você quer discutir comigo, você não sabe nada, rapaz, você nem estudo tem. Pronto, acabou, matou, acabou. Deixa falar. Não, meu querido, não é. Você tem que sempre manter. Não, meu querido, você não está entendendo. Não. Presta atenção, meu filho, olha só. Sempre. Ele vem com a pedra e você vai. Né? Não é fácil, irmãos. Não é fácil, mas tem que ter argumento, né? 1 Coríntios 8:11. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Acho que é Romanos 12. Ninguém queira demonstrar que sabe mais, né? Como é que é? Esqueci, eu vou ter um versículo. Não, é Romanos capítulo 12, Paulo orienta a não ir além da fé. Não quereis saber mais do que convém, né? Acho que alguma coisa... É aquele camarada que pensa que sabe também. E a autoexaltação, irmãos, ostentar conhecimento e boa argumentação, nutrir alguma fama ou imagem e ter o ego massageado, né? Então não pode fazer isso, essa autoexaltação. Outra coisa, depreciação alheia, né? Foi isso que eu falei aí, desconsiderar a pessoa só porque tem menos conhecimento que você. 1 Pedro 3,15, né? Antes santificar a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre... É o mesmo versículo que nós lemos no início. Estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, né? Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa constância. Amém? Então, na próxima aula a gente continua. Nós vamos ver aqui em que circunstâncias os apóstolos faziam a defesa da fé. 12:3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Então, na próxima aula, a gente continua a segunda aula de apologética.